Olá, meu nome é Cristina Rocha, sou psicanalista, supervisora técnica do Grupo Nós e faço parte do programa de formação do Instituto Fazendo História. Hoje eu vou falar sobre formação continuada e a importância da equipe técnica. Por que esse tema é tão importante para o trabalho no acolhimento? Bom, quando a gente fala de acolhimento, é preciso situar dois pontos fundamentais. O primeiro é o avanço que tivemos na garantia de direitos da infância e adolescência. O segundo é que esse avanço nos leva a refletir sobre a diferença entre assistência, controle, proteção e educação. Ao passarmos de uma instituição fechada em si mesma, que tinha como referência o isolamento e a rigidez, para uma casa que oferece cuidado, proteção e busca promover a convivência familiar e comunitária, vemos uma mudança fundamental nos parâmetros que orientam o trabalho de acolhimento. Então, quando a gente entende que abandono ou desamparo não é a mesma coisa que delinquência, que as dificuldades que uma família enfrenta para proteger e cuidar de seus filhos significa que todos precisam de cuidado, que independente do motivo, estamos cuidando de crianças, adolescentes e famílias que viveram uma situação importante de ruptura, e que a necessidade de separação temporária busca garantir o direito a uma infância protegida e saudável, estamos diante de uma mudança importante no modo de olhar e entender o acolhimento, o que passa a ser considerado como uma medida de proteção e não como uma punição, seja para a criança ou adolescente, seja para sua família. A questão é que essa ideia traz um desafio imenso, que é a necessidade de rever a nossa função, o nosso papel, a partir desses novos parâmetros, já que a mudança na legislação e o estabelecimento de novas orientações não significa e não garante uma mudança na prática. Então, para acolher com qualidade e para que a gente possa de fato garantir o direito à infância, é fundamental que a gente entenda os motivos de cada acolhimento e quais os efeitos do nosso trabalho nesse contexto. Isso me faz lembrar de uma lenda indiana que eu vi há pouco tempo e que pode nos ajudar a pensar sobre essa questão. Um dia, dois pescadores estavam com suas varas na beira do rio à espera de um peixe. De repente, ouvem gritos, vêm duas crianças pedindo socorro, se afogando na correnteza. Rapidamente, eles pulam na água e, com muito esforço, conseguem salvá-las. Assim que deixam as duas na beira do rio, ouvem mais 4 crianças se debatendo e pedindo socorro, pois também estavam se afogando. Então, já muito cansados, eles nadam contra a correnteza, mas só conseguem resgatar 2, deixando-as num lugar seguro. Logo em seguida, assustados, ouvem uma gritaria ainda maior. Dessa vez são 8 crianças sendo levadas pela correnteza. Então um deles vira as costas para o rio e corre para o outro lado. O amigo, surpreso e desesperado, exclama: "Você está louco? Não vai me ajudar?" E sem deter o passo, ele responde: "Faça o que puder, eu vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio." O que essa lenda tem a ver com a situação de acolhimento e com o trabalho que fazemos? Estamos atuando para salvar na urgência ou para proteger, cuidar e educar? Quais os efeitos do nosso trabalho para as crianças, adolescentes e famílias acolhidas? Quando pensamos na função dos profissionais que trabalham no acolhimento, especialmente no papel do educador, é muito importante que a gente possa responder algumas perguntas. O que é um serviço de acolhimento? Quais são suas características? Por que acolhemos crianças e adolescentes por um curto período e outros permanecem tanto tempo acolhidos? Qual a função do educador nesse contexto? Historicamente, vigiar, controlar e reformar crianças e adolescentes foi por muito tempo uma referência de trabalho e uma prática comum nas instituições. E isso caracterizava tanto o papel do educador como o modo de funcionamento do abrigo. E esse cenário acabava gerando mais desamparo, vulnerabilidade física e emocional, já que as crianças e adolescentes, ao serem acolhidos, estão afastados de suas famílias, da comunidade em que vivem, da escola, dos amigos, dos espaços e vínculos afetivos tão conhecidos. Então, o que mudou no perfil dos profissionais que trabalham no acolhimento?
Quando a gente passa a entender o acolhimento como uma medida que é parte de uma política pública e que existe para garantir a proteção de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, é preciso rever o papel do educador. Nesse caso, o trabalho cotidiano não se resume em manter a ordem, isolar crianças e adolescentes do convívio familiar e comunitário, gerenciar uma verba pública ou administrar financeiramente uma casa. É preciso considerar a proteção, o cuidado e a educação como princípios fundamentais, levando em conta o contexto do serviço e o modo como as crianças, adolescentes e suas famílias vivem esse momento tão delicado. Mas o que significa educar no acolhimento? Significa o compromisso com uma tarefa muito difícil e delicada, que é a de acompanhar crianças, adolescentes e suas histórias enquanto estão temporariamente afastados da família. Essa é uma função complexa que se descobre quase sempre no dia a dia, no convívio com cada um deles e com a rede de proteção. E um aspecto fundamental dessa função é entender que, na prática, cuidar e educar estão relacionados e são inseparáveis. Receber uma criança que chega assustada, lhe dar um banho, oferecer uma refeição, transmitir segurança e carinho, colocá-la para dormir, escutar atentamente sua história e conviver com ela durante alguns meses, às vezes alguns anos, é muito mais que mantê-la limpa e bem alimentada. Lidamos com seus medos, expectativas, inseguranças, potências, reações e desejos, com todas as perguntas que ela nos traz e para as quais nem sempre temos resposta. Então, estamos falando de uma função bastante específica e especial, já que essa relação tem efeitos tanto para a criança ou adolescente quanto para o adulto. Diferente de atuar em outros contextos, como por exemplo uma oficina ou a sala de aula de uma escola, o trabalho do educador no serviço de acolhimento se caracteriza pela relação de proximidade com quem chega, pela disponibilidade em se vincular. Ou seja, é preciso alimentar, cuidar da saúde, da educação, mas principalmente da história, das memórias, dos afetos e jeitos de viver que cada um traz na bagagem. E é no cotidiano que lidamos com tudo isso. Eles compartilham espaços, brigam, fazem as pazes, se divertem, correm, se escondem, pedem colo, ficam frustrados, sentem saudade de casa, ensaiam autonomia e querem tentar fazer sozinhos. Ou seja, são crianças e adolescentes que convivem numa mesma casa. Quando a gente entende a importância desses momentos, estamos num bom caminho para começar a construir um outro olhar, mais atento para situações de interação, de aprendizagem, de conflito, de experiências novas e desafiadoras entre eles, mas também e principalmente de trabalho para nós educadores. A questão é que essa tarefa tem sido marcada pela ausência de uma formação específica para atuar no acolhimento e que acaba acontecendo no cotidiano com as crianças e adolescentes, com os profissionais da equipe e nas situações de ruptura e separação que marcam os primeiros momentos na casa. É claro que a prática é um espaço precioso de formação para qualquer profissional, mas nesse caso ela é também um tempo de cuidado e proteção que gera sentimentos muito variados quando entramos em contato com histórias de violência, desamparo e separação. A gente também sente medo, raiva, tristeza, desamparo. Às vezes não sabemos o que fazer. Nos sentimos desafiados, outras vezes mais seguros. Ou seja, se de um lado somos necessariamente afetados por essa relação, por outro é fundamental termos clareza da nossa função. Essa complexidade do fazer educativo no acolhimento, presente no dia a dia, é motivo mais que suficiente para promover encontros permanentes, onde as experiências da equipe como um todo sejam escutadas, valorizadas e compartilhadas.
Se a gente entende que a formação dos profissionais que trabalham no acolhimento é algo necessário, quem trabalha nesse serviço sabe que garantir momentos de encontro e de escuta da equipe para refletir sobre os desafios que surgem não é uma tarefa fácil. Existem formações externas e pontuais como oficinas, cursos e capacitações oferecidas na rede que são recursos importantes para refletir sobre os temas do acolhimento e para trocar experiências com outros profissionais. Mas existe uma outra formação ainda mais importante que precisa acontecer de forma constante, que ajuda a pensar nos desafios que surgem no contexto de cada serviço. Esse tempo de parar e escutar toda a equipe é fundamental para cuidar de quem cuida, para tomar distância da prática e encontrar alternativas para o que acontece no dia a dia do serviço, para organizar a rotina e as ações de trabalho de acordo com o público atendido, se temos mais bebês ou mais adolescentes, por exemplo, para elaborar e refletir sobre as situações que vivemos e acompanhamos, já que elas são nosso principal recurso de trabalho. Tudo isso permite construir um projeto educativo que seja compartilhado por todos, ao invés de estabelecermos simplesmente uma lista de regras que todos têm que obedecer. E isso só é possível quando saímos do registro da urgência e passamos a valorizar esses encontros como uma possibilidade de construir um grupo de trabalho coletivo e parceiro. Então, do mesmo modo como acolhemos as histórias que chegam com as crianças e adolescentes, nos deparamos também com a necessidade de reunir a equipe, cuidar das chegadas e partidas dos profissionais, das histórias que se cruzam, dos limites e desafios no trabalho conjunto. E nesse sentido, acompanhar, orientar e cuidar de quem cuida significa investir na qualidade do acolhimento e do atendimento oferecido. Sabemos que as orientações técnicas são um importante documento de referência que estabelece e propõe princípios básicos para o trabalho no acolhimento. Mas como essa referência aparece ou não na prática e no trabalho desenvolvido pela equipe de um serviço? Como os educadores e profissionais de apoio podem ter acesso e conhecer essas referências? Um ponto fundamental é que tanto as orientações técnicas como qualquer outro recurso teórico para apoiar o trabalho, deve ser pensado em articulação com a prática e com a singularidade de cada realidade. E isso é muito importante. Se a gente não oferece essa possibilidade, corremos o risco de transformar esses recursos e materiais em burocracia ou em algo muito distante do cotidiano. Por isso é fundamental que o espaço de formação continuada faça parte da rotina dos profissionais e seja realizada pela equipe técnica, que justamente por fazerem parte desse trabalho, podem ajudar a articular as orientações com a prática e as experiências de cada profissional. Esse acompanhamento nos ajuda a compreender melhor cada situação vivida com as crianças e adolescentes acolhidos e oferece segurança e suporte, especialmente aos educadores, quando todos compartilham a responsabilidade pelas decisões e ações. Isso contribui muito para que o grupo construa soluções e estratégias que possam orientar sua ação, sem perder de vista o mais importante, o cuidado com crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que apesar do momento de vida singular, seguem crescendo e se desenvolvendo como sujeitos, especialmente a partir das relações e vínculos que podem estabelecer com os educadores. Eu acredito que seja importante a equipe técnica acompanhar os educadores porque envolve a questão do empoderamento. No momento que nós oferecemos um espaço de escuta, de acolhida, nós podemos conversar as questões que são importantes para os educadores e juntos produzir um saber. Não necessariamente esse saber vai indicar a direção correta, mas eles vão saber, porque esse espaço está legitimado, que eles podem voltar e nós podemos conversar e juntos encontrar uma solução. A gente organiza esse acompanhamento dos educadores dentro do espaço que eles trabalham, então dentro dos plantões. Então os educadores têm a oportunidade de trazer as demandas que são importantes para eles, e não só as demandas que nós enxergamos e conversamos com eles. Dentro desse espaço a gente pode conversar sobre essas questões, podemos pensar formas de estar solucionando o que eles trazem e juntos encaminharmos para alguma direção.
O desafio para a equipe técnica realizar esse trabalho é conseguir entender a importância desse acompanhamento. Nós acabamos vivendo numa rotina que nós recebemos ofícios do judiciário, exigências da prefeitura, e nós acabamos priorizando isso e deixamos de enxergar a importância dos educadores. Então é importante que os educadores se sintam empoderados por nós e possam atuar com maior liberdade, maior criatividade, o que vai ser muito importante porque vai refletir no trabalho deles diretamente com os acolhidos e com os adolescentes. Então é fundamental que a equipe como um todo possa parar, se distanciar do calor da ação e olhar atentamente para aquilo que é mais específico e desafiador no seu trabalho. E pela experiência de acompanhar há alguns anos as equipes dos serviços, vemos que esse cuidado se reflete na prática, no modo como entendem os motivos do acolhimento e as necessidades de quem está acolhido. No fundo, essa será a base e a referência do trabalho que vamos desenvolver de fato com as crianças, adolescentes e suas famílias. É muito interessante pensar que se a gente entende, por exemplo, que os acolhidos são vítimas e as famílias são culpadas, ou que lidar com a história de vida complica ainda mais o trabalho e acaba virando fofoca, é claro que isso vai orientar as intervenções e o trabalho durante o período de acolhimento. O desafio é justamente lidar com todas essas contradições e impasses, refletir com os educadores como isso aparece no seu fazer cotidiano e pensar que caminhos escolhemos juntos para lidar com as situações difíceis. E quando a gente consegue acolher os profissionais nesse contexto de alta complexidade e de relações humanas tão intensas, isso traz uma potência de trabalho e uma grande valorização e reconhecimento. Faz com que os educadores se sintam amparados e mais seguros em sua função, para que possam se vincular afetivamente e cuidar sem se misturar ou se perder. O papel da gerência no serviço de acolhimento institucional sempre ficou muito misturado com o serviço da equipe técnica. E através de oficinas que nós participamos junto com o Instituto, nós fomos percebendo que cada um tem o seu espaço e o seu trabalho dentro do serviço. E a partir daí, eu como gerente consegui começar a dar mais espaços e criar condições para que a minha equipe técnica pudesse atuar junto com os educadores, fazendo com eles uma formação contínua, ou seja, através de encontros semanais, eles conseguem conversar sobre os problemas do cotidiano. Então, eu acabei conseguindo tirar as meninas dessa rotina tão intensa, com ofícios, com outras exigências que a gente achava que era mais importante do que atender às demandas trazidas pelos educadores. E quando a gente conseguiu ter essa sensibilidade de perceber que isso não era o mais importante, que claro, também tem a sua importância, mas o que traz realmente resultado para o acolhimento das crianças é o serviço da equipe técnica junto com os educadores. Então, o que nós percebíamos antes é que os educadores ficavam muito preocupados em atender os nossos pedidos, né? E acabavam não parando para ver o que as crianças realmente estavam precisando, o pedido delas em relação ao que elas estavam precisando. E também isso teve que partir da gente, de dar esse primeiro passo, de criar esse espaço e mostrar para eles que o nosso trabalho lá, o mais importante é o bem-estar das crianças. Por isso, é preciso pensar quais estratégias usamos para acompanhar tanto os acolhidos e suas famílias, quanto os educadores. A gente pode, de um lado, apenas identificar o problema e ficar trabalhando na urgência, ou podemos abrir espaço para escutar as histórias e o que cada um tem a dizer sobre o que aconteceu. Então, eu vou compartilhar com vocês, então, duas estratégias importantes para o trabalho de formação com os educadores dentro do serviço de acolhimento. Uma das estratégias é realizar encontros quinzenais ou mensais com toda a equipe para discussão de caso, para uma leitura compartilhada de algum texto que ajude a refletir sobre um tema do cotidiano, para realizar discussões sobre situações vividas no trabalho e que mobilizaram a equipe, para fazer uma discussão, construção e revisão do projeto político-pedagógico, o PPP, para revisar a rotina das crianças e adolescentes e especialmente dos profissionais do serviço. Uma segunda estratégia é realizar encontros quinzenais de acompanhamento dos diferentes plantões no serviço. Isso ajuda a cuidar e acompanhar a rotina e as atividades de cada plantão, a apoiar os educadores no desenvolvimento do trabalho e nas dificuldades que surgem no dia a dia, a buscar novas alternativas e intervenções que possam acolher as necessidades das crianças e adolescentes,
a apoiar a troca de plantão e a comunicação entre os profissionais, entendendo que este é um momento de formação e de reflexão sobre a prática, e a planejar e realizar roda de conversa com os acolhidos. Bom, hoje a gente conversou um pouco sobre formação continuada e a importância da equipe técnica. Não é um trabalho fácil, acho que é um grande desafio, mas no site do Instituto vocês podem encontrar materiais, textos e outras referências que podem ajudar a organizar esse trabalho de formação continuada tão necessário para o serviço de acolhimento e para os profissionais que trabalham ali. Então eu desejo a vocês um bom trabalho e um ótimo percurso.